Oi, meus queridos alunos, professor André Luiz, mais uma vez com vocês, da disciplina de Filosofia. E nesta aula nós vamos praticar alguns conhecimentos sobre o racionalismo. Lembrando vocês que, se vocês não assistiram, vão lá, assistam as outras aulas que falam sobre a parte teórica do racionalismo e dos autores racionalistas. Então, vem comigo, vamos praticar um pouquinho, que praticar faz com que a gente aprenda cada vez mais. Bom, meus queridos alunos, nós vamos agora acompanhar algumas questões sobre o racionalismo. Então, lembrando vocês que o racionalismo é uma escola da filosofia moderna, tá? E trata sobre a origem do conhecimento. Em alguns vestibulares, vocês vão ver que os editais eles são montados em cima de conceitos, de temas e formas de investigação da filosofia. Então, pode ser que tu pegue um edital e tenha assim, origem do conhecimento. O racionalismo é uma teoria da origem do conhecimento. O empirismo é uma teoria da origem do conhecimento. O criticismo é uma teoria da origem do conhecimento. Então, nós temos vários. Vamos tratar aqui do bem dito racionalismo. Portanto, que já estudamos, temos aí, dá uma olhadinha nas outras aulas, tem a videoaula para tu assistir, e aí tu já vem para cá com um conhecimento muito mais elaborado para a gente praticar dentro das nossas atividades. Então, veja só, nesta primeira questão nós temos um texto, tá? Sempre aí nós sabemos que as questões trazem o texto não é para te atrapalhar, pelo contrário, é para tentar te ajudar a lembrar do conteúdo. Tá? Então, nós temos aqui um excerto, um fragmento. A partir dessa intuição, primeira, a existência do ser que pensa, que é indubitável, ou seja, do qual não se tem dúvida, Descartes distingue os diversos tipos de ideias. Aí, veja só, Descartes é um autor racionalista. Então, nós temos as ideias inatas, certo? As ideias que não dependem dos sentidos. Além das ideias inatas, nós temos as ideias dos sentidos, certo? As ideias dos sentidos para Descartes são enganosas, perfeito? E, por último, nós temos as ideias imaginativas. Claro, a imaginação é capaz de criar ideias, mas não há nenhum fundamento, né? Na verdade, necessariamente dentro das ideias imaginativas. Ela não precisa de fundamento, porque, como o nome já está dizendo, elas são criativas. Elas são da ordem daquilo que a gente considera como a capacidade humana de produzir elementos. Então, nós temos as ideias inatas, as que não dependem dos sentidos, inatas, não dependem dos sentidos, e as ideias dos sentidos. O problema é que nas ideias dos sentidos a gente não pode acreditar. Nós não podemos usar as ideias dos sentidos como fundamento, então só sobram as ideias inatas, certo? Então, este conhecimento indubitável vem das ideias inatas, portanto, ideias inatas. Então, percebendo que algumas são duvidosas, as dos sentidos, e confusas, e outras são claras e distintas. Presta atenção numa coisa, pega uma dica aqui importante, essa expressão, clareza e distinção. Em Descartes é muito comum ele usar esse termo, ideias claras e distintas. E aí o que meu filho vai sempre pensar? Ideias inatas, as ideias inatas é que são sempre claras e distintas, correto? Então, veja só, a primeira ideia clara e distinta, encontrada por Descartes no trajeto das meditações, aí tu tem vários caminhos para responder isso aqui, tá? Mas qual é essa primeira ideia? Ele vai botar a ideia do cogito, ou seja, do pensamento, pois na medida em que eu duvido, ou que se duvida, aquele que medita percebe que existe. Olha que letra A interessante, porque você está percebendo que ele vai tratar das verdades cartesianas. Qual é a primeira verdade? É o pensamento. A primeira verdade está lá, penso, logo existo. A primeira verdade é o pensamento. Então, é a partir do pensamento que eu constituo a existência. Eu existo porque eu penso. Em Descartes, ele trata nesta ordem, tá? O famoso silogismo cartesiano começa com o pensamento. Então, a letra A se mostra muito adequada. A letra A já traz uma ideia interessante para que a gente possa seguir, já traz aí uma sugestão de resposta muito boa. Está dentro do padrão cartesiano e da primeira verdade, que é o pensamento, portanto. Olha a letra B. A ideia de coisa extensa, ou seja, aquilo que existe. Primeiro vem a ideia de existe,
Ou primeiro vem a ideia de existir, ou primeiro vem a ideia de existência. Não, primeiro vem a ideia do pensamento. A primeira ideia clara e distinta é o pensamento. É o pensar, é estar pensando e não a existência. A letra B não vai servir muito para a gente, portanto. Tá? A letra C, a ideia de Deus. Não, a ideia de Deus é uma terceira ideia. Pega essa dica aqui para ti. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Na verdade, em Descartes existem três ideias básicas verdadeiras: o pensamento, a existência e Deus. Agora pega uma outra dica para ti. Vestibular aprovação. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus é a garantia das outras verdades. Tá? Descartes coloca Deus como uma verdade e ainda o coloca como garantia de todas as outras verdades. Olha que coisa bacana. Guarda para ti, anote isso aí. Faz a revisão antes da prova do vestibular, principalmente humanos. Tá? Deus é a garantia da verdade em Descartes. Mas ele não é a primeira. Ele está como terceira verdade. A questão está perguntando sobre a primeira ideia clara e distinta. A pergunta é sobre a primeira ideia clara e distinta, não sobre a segunda e não sobre a terceira. A letra B mostra a segunda, a letra C mostra a terceira. Só a letra A mostra até agora a primeira realmente. Olha a letra D. A ideia de gênio maligno. Aí você diz assim, André, mas que gênio maligno é esse? Bom, se só existissem mentiras, obviamente só existiria um gênio maligno. Mas como existem verdades, então Deus existe. Porque Deus é o pai da verdade. Você sabe muito bem que até na Bíblia o pai da mentira é o diabo. Então, o gênio maligno, ele teoricamente não vai se constituir como verdade. Verdade é Deus. Deus é o símbolo da verdade. Deus é a garantia da verdade. E aí como é que a gente fica nessa questão? Nós vamos perceber que a única alternativa que demonstra a primeira verdade dentro do pensamento das meditações cartesianas, essas meditações trazem o pensamento, a letra A. O gabarito da nossa questão é a letra A, portanto. Marque a letra A nesta questão. Vamos à nossa segunda questão. Depois da primeira e da terceira. Segunda questão. Descartes, por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna. Bom, eu sempre me refiro, trago lá no século XVII, o nosso querido amigo Descartes, Cartésios, Renato Cartésios, tá? Como fundador da filosofia moderna, pai da matemática moderna e do racionalismo, a partir das ideias inatas, certo? É considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos, tá? E várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma reação às suas obras, supostamente influenciadas por eles. Muitos especialistas afirmam que a partir de Descartes inaugurou-se... Aí, essa pergunta ela é muito fácil, muito forte, muito importante, mas você percebe que ela vem identificada automaticamente. Tá? Alguns vestibulares usam essas perguntas, trazem estes modelos de pergunta constantemente. E aí o que a gente pode, na verdade, pegar? Nós pegamos o gancho dentro aqui do próprio bojo da questão, em que ele mostra que a grande questão aqui está sobre a filosofia moderna. A filosofia moderna, como já foi falado e como sempre é mencionado, tem textos, tem vídeos, tem compêndios, você pode encontrar em vários lugares, vocês podem achar, basta fazer uma pesquisa, basta buscar outras fontes que vocês vão encontrar que esta filosofia moderna, ela tem uma base matemática, oriunda ali do renascimento científico, principalmente, vindo dali, trazendo uma lógica, né, matemática, uma argumentação matemática, uma demonstração matemática, uma comprovação matemática das teorias. E a partir desta matemática formula-se uma escola muito famosa dentro da filosofia. Essa escola muito famosa nós chamamos de racionalismo. Então, tomem muito cuidado, porque dentro da filosofia moderna não tem só o racionalismo. O grande deflagrador, o grande denunciador aí, o que vai trazer para a gente a noção de que a questão se refere ao racionalismo é justamente a matemática.
A matemática é uma grande dica. Ou então, se a questão traz assim, a primeira filosofia moderna é o racionalismo. A filosofia de Descartes é o racionalismo. Então, nós temos aqui elementos que vão denunciar qual escola é que o texto está se referindo. Então, tome muito cuidado. É no comando da questão, ou no texto de referência da questão, ou no bojo da questão que você vai perceber qual é a escola que está sendo aqui usada como referência. Tá? Então, na letra A, racionalismo da Idade Moderna. Bom, temos aqui o racionalismo. Obviamente, a nossa resposta é a letra A, porque não pode ser o empirismo é depois, certo? Não é o cientificismo do Renascimento, é antes, certo? O naturalismo também não faz o menor sentido, e o ceticismo é lá do período helenístico. Não vai entrar aqui para a gente como resposta. Portanto, mais uma vez, nesta questão também nós temos a letra A como gabarito oficial dela. Marque a letra A nesta questão. Vamos mais uma questão. Perceba que agora nós vamos pegar dois textos. Sempre eu dou a dica a vocês, olha a referência do texto. Você vai perceber que na referência os textos vão tratar sobre Descartes, certo? Então nós temos dois textos aqui que trazem Descartes como autor, que provavelmente será mencionado na questão, certo? Vamos ao comando da questão. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Então, vamos buscar aqui no texto alguma referência sobre o projeto cartesiano. Bom, nós sabemos que o projeto cartesiano seria encontrar um método, um caminho seguro para construir o conhecimento, certo? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai colocar em suspensão, ele vai colocar em xeque, ele vai colocar em dúvida tudo que foi produzido até antes dele, através deste método chamado dúvida metódica, dúvida hiperbólica ou ceticismo metodológico. Ele vai conseguir fazer com que só ultrapasse a linha do conhecimento aquilo que ele considerar como indubitável, como claro e como distinto. Para isto, ele usa o método, a dúvida metódica. A dúvida metódica é estabelecida para esta finalidade. Então, nos textos, há já algum tempo, eu me percebi que desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e muito certo, ou muito incertos. Era necessário tentar seriamente uma vez em minha vida desfazer-me de todas as opiniões, tá? Desfazer-me de todas as opiniões. Preste atenção que ele está, ao falar desfazer-me de todas as opiniões, ele está se referindo àquilo que estava antes e que chegou até ele que ele considera duvidoso, certo? Então, desfazer-me de certas opiniões, a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Correto? O texto 2 diz, é o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas pela mesma dúvida. Então, a dúvida serve de um crivo. Ele vai usar a dúvida aqui como um processo de separação, como um processo de seleção daquilo que deve ficar e daquilo que não pode continuar dentro do conhecimento. Então, a exposição, mais uma vez o comando, a exposição e a análise do projeto cartesiano indica que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento deve-se fazer o quê? Necessariamente. Retomar o método da tradição? Bom, você vai percebendo que retomar o método da tradição não parece uma alternativa muito boa. Descartes quer construir um método seguro. Se ele quer construir um método seguro, se ele se preocupa em construir um método seguro, é porque o anterior já não agradava tanto. Traziam conhecimentos, ou produzia conhecimentos, ou descrevia conhecimentos que já não tinham tanta segurança. Então, não parece muito correto retomar o método da tradição.
para edificar a ciência com legitimidade. Então, a letra A traz uma grande dúvida para a gente. Letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Bom, eu tenho aqui uma sugestão interessante. Este parece um papel muito forte da filosofia cartesiana. Questionar, inquirir, investigar de forma ampla e profunda, tá? Aquilo que foi produzido anteriormente a ele. Parece uma sugestão muito boa, traz uma sugestão legal. Letra C, investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Bom, ao que parece aqui, não tem sentido nenhum essa expressão dentro da formulação do pensamento cartesiano. Conteúdos de consciência dos homens menos esclarecidos. Bom, não há uma sugestão tão boa assim. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Bom, a letra D é menos coerente do que a letra B. Temos aqui, então, a necessidade de manter a letra B. A letra D traz uma construção, uma sugestão de resposta muito menos contundente do que a letra B. A letra B ainda se mantém como a mais coerente, a mais forte, a mais latente dentro das alternativas. Letra E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Em momento nenhum, a falta de questionamento foi instituída por Descartes em seu pensamento. Então, aqui a letra B, marque a letra B nesta questão como a melhor sugestão para a resposta. O gabarito, letra B, certo? Vamos aqui à próxima questão. Nós temos também dois textos. Esses dois textos trazem já, olha, na descrição, eu sempre digo, preste atenção na referência, olha a referência. A primeira traz Descartes e a segunda referência traz Hume. Então, nós temos aqui dois autores diferentes, portanto. Certo? Vamos aqui ao comando da questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, ou seja, dos fragmentos, excerto é fragmento, permite assumir que Descartes e Hume, os dois. Então, eu vou ver o que os dois consideram conjuntamente. O Enem gosta de fazer esse tipo de coisa. Tome cuidado, aluno. Geralmente, quando eu tenho dois textos de autores diferentes, o autor da questão ele pode pedir para você comparar, para você divergir ou para você ver o que eles dizem ao mesmo tempo. Tá? Então, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em que já nos enganou uma vez. Descartes, as Meditações Metafísicas. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume, Investigação acerca do entendimento ou sobre o entendimento a partir do entendimento humano, tá? A obra de Hume do empirismo. Então, o que ambos os autores, tá, assumem como fato? Vamos lá. Os dois defendem que os sentidos como critério originário para o conhecimento? Não, Descartes não. Hume sim, Hume é um empirista. Descartes não, Descartes é um racionalista, os sentidos nos enganam. Descartes é muito claro no texto que ele delineia. Então, a letra A não nos parece muito boa. Letra B, entende que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia? Completamente não. Descartes sempre traz a dúvida, por exemplo. A letra B não tem uma grande construção para servir como resposta, como base. Letra C, são legítimos representantes do criticismo? Nunca. Descartes é racionalista, por exemplo. Nós não temos criticismo, portanto, como resposta. Letra D, concordam que o conhecimento humano é impossível? Não. Descartes descobre 3 verdades, 2 no penso logo existo e Deus vem junto depois. Então, não parece a resposta. Letra E, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento? Sim, mais adequado. Então, a letra E surge aqui como a, claro, letra mais adequada para marcar no gabarito. Então, letra E como gabarito, por favor, nesta questão. Na próxima questão, nós temos um texto. Esse texto, tá?
ele vai aqui ser logo seguido pelo comando. Para Descartes, é correto afirmar que. Aí veja só, nós temos o começo da questão, um texto bem delineado sobre o, claro, racionalismo cartesiano. A referência é sobre Descartes, portanto, nós temos algo sobre o racionalismo cartesiano a perguntar. Este racionalismo cartesiano, obviamente, levado às ideias inatas. Certamente não pode ser nada de tudo o que notei nela por intermédio dos sentidos, visto que todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou seja, aos sentidos, a audição, né, encontravam-se mudadas e, no entanto, a mesma cera permanece. Bom, este texto se refere a uma grande construção a respeito de um texto que Descartes vai descrever em seus livros chamado, na verdade, aqui as Meditações, e neste livro ele vai demonstrar que a partir dos sentidos nós não podemos analisar nenhum elemento, não podemos atribuir nenhuma verdade e não podemos construir nenhum tipo de conhecimento, porque tanto audição, fato, visão, tato, olha, a audição ele cita todos os sentidos aqui como enganosos. Então, veja só, para Descartes, é correto afirmar, portanto, que os sentidos nos garantem o conhecimento, os sentidos garantem o conhecimento para Descartes, jamais, nunca podemos levar os sentidos como garantia do conhecimento. Letra B. A causa da alteração dos corpos se encontra nos sentidos, o que impossibilita o conhecimento dos mesmos? Não, isso não impossibilita. Nós não temos a impossibilidade de conhecimento, necessariamente, mas os sentidos realmente alteram. Mas isso não torna o conhecimento impossível. Eu posso, através das ideias inatas, conhecê-lo. Letra C. A variação do modo como os corpos se apresentam aos sentidos revela que o conhecimento destes excede os sentidos. Claro, obviamente, sim. O conhecimento verdadeiro, eu posso encontrá-lo, mas ele excede os sentidos, certo? O que a letra B está trazendo é que é impossível. Não é impossível. Ele só está para além dos sentidos, como está dizendo a letra C. A letra C traz uma boa sugestão para o gabarito da questão. Letra D. A constante variação no modo como os corpos se apresentam aos sentidos comprova a inexistência dos mesmos? Jamais. Nós não podemos levar isso em conta. E na letra E, a existência e o consequente conhecimento dos corpos têm como causa os sentidos? A existência e o consequente conhecimento dos corpos? Não. O conhecimento vem a partir das ideias inatas. Então, o gabarito desta questão é a letra C, C de casa. Marque aí para você. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Continue conosco e acompanhe as próximas aulas.